Olá, pessoal! Aqui é a professora Larissa e nesse vídeo eu vou falar sobre interpolação linear, né? Que a gente viu esse conceito na unidade 3 de Ciências dos Materiais. E apesar do nome assustar um pouco, vocês vão ver que o conceito é relativamente simples. Quando que a gente usa esse tipo de interpolação? É quando nós temos, vamos supor, uma tabela de valores, onde a gente relaciona um valor com o outro, tá? Então, vamos supor, eu coloquei aqui uma tabelinha onde eu tenho valores de x e valores de y. Aí, quando o x é 1, o y vai ser 2. Quando o x for 3, o y vai ser 6, tá? Eu até fiz aqui um gráfico, já já a gente vem nele aqui para interpretar um pouco melhor o que ele quer dizer. Mas vamos supor que no nosso problema a gente tem aqui, ó, eu tenho só esses valores na tabela, mas e para um x que vale 2? Quanto que vai valer o meu y? Bom, como essa relação entre o x e o y é linear, o que isso quer dizer? Que as distâncias entre eles são proporcionais. Então, a distância entre o 1 e o 3 é proporcional à distância entre o 2 e o 6. Ou seja, a distância entre 1 e 2 está para a distância entre 1 e 3. E a distância entre 2 e esse valor que a gente quer está para a distância entre 2 e 6. Tá, vamos tentar visualizar o que isso quer dizer. Eu coloquei aqui no gráfico esses nossos valores, né, de 1 e 3 para o x e 2 e 6 para o y. Notem que esse gráfico não está em escala, tá, gente? Essa reta deveria ser mais inclinada. Mas, enfim, aqui o valor de x é 2, né, e a gente quer saber quanto que vai valer o valor de y, tá? Como é uma reta, a proporção é linear, isso quer dizer que a distância entre o 1 e o 2 aqui vai ser proporcional à distância entre o 2 e o y, na mesma proporção que o 1 e o 3 estão variando e o 2 e o 6 estão variando, tá? Por quê? Porque é uma proporção linear. Então, só de observar esse gráfico, a gente já consegue imaginar que o nosso y vai ter o valor de 4. Então, é basicamente isso que a gente faz. A gente considera essa proporção que eles têm entre eles para extrapolar, digamos, o nosso valor que a gente quer encontrar, tá? Então, vamos lá. Matematicamente, como que a gente faz isso? A gente primeiro faz o x e depois faz o y, porque eles são proporcionais, né? Então, a gente vai usar uma igualdade, um está para, tá? Então, vamos lá, vou chamar de xa e ya, os valores, né, que a gente quer encontrar, que não estão na tabela. Então, xa menos x1 está para x2 menos x1, considerando que isso aqui é x1, isso aqui é x2, y1, y2, tá? O que isso aqui quer dizer? Que a distância de 1 para 2 está para a distância de 1 para 3, na mesma proporção que o nosso ya menos y1 está para y2 menos y1, né? Que a proporção é a mesma da distância entre esses aqui e esses aqui. E é daí que vem a nossa fórmula, né? Então, normalmente, nos problemas que a gente vai ver, a gente vai ter ou o valor que tá desse lado da tabela ou desse lado da tabela, mas desde que vocês mantenham, né? Tipo, x de um lado, y do outro, vai dar certo. Então, vamos lá, vamos conferir, vamos ver o nosso resultado. Aqui o nosso xa é 2, menos x1, que é 1, sobre 3 menos 1. É igual
YA, que a gente quer calcular, menos Y1, que é 2, sobre Y2, que é 6, menos Y1, que é 2. Então, a gente tem que 1 sobre 2 igual YA menos 2 sobre 4. Multiplica cruzado, 2 vezes YA menos 2 igual a 4. Divide tudo por 2, YA menos 2 igual a 2, YA é igual a 4, que é o que a gente já tinha observado ali no nosso gráfico, certo? Tá, que legal então, professor. Então, sempre que eu tiver uma tabelinha assim de relação de valores, eu vou poder usar essa regrinha? Não exatamente. Nesse caso, a gente conhece, né, que aquelas propriedades dos materiais que são dados nessas tabelas, a proporção entre eles é aproximadamente linear, então a gente pode fazer essa conta aqui que a gente vai achar um resultado bem próximo. Mas não necessariamente é uma reta perfeita, tá, gente? Pode ser que os nossos pontos, né, da tabela XY que a gente tem, estejam meio assim, sabe? Uma distribuição meio ao redor de uma reta, mas que a tendência dela, se você olhar, vai ser linear, né? Vai ser bem próxima dessa reta. Então, mesmo que o meu ponto tivesse aqui, ele vai estar próximo o suficiente para a gente poder fazer essa interpolação, tá? Agora, imaginem caso a nossa relação entre o x e o y não fosse aproximadamente uma reta, né? Se ela fosse, sei lá, uma curva assim, tá? Aí, nesse caso, é um pouco mais perigoso, porque às vezes a gente tem os pontos aqui, né, que parecem uma reta, mas se você tentar descobrir o ponto aqui, você calcularia um y que está mais ou menos aqui, quando na realidade ele está lá em cima, né? Então, por isso que se não for linear, se não for uma reta, não dá muito certo fazer essa proporção, ok? Tá, agora vamos aplicar esse exemplo para os valores do exercício que está no livro de vocês, né? Então, como que tá? A gente tem uma tabelinha semelhante àquela, né, do nosso x e do nosso y, que tem daí esses nomes feios aqui. Aí a gente tem um x, uma tabela com vários valores, né? E no exercício, a gente tem um y de 0,4375, que a gente achou fazendo as outras contas. E a gente quer saber qual que é o valor do x, né? Ou seja, quanto vale nosso x sobre 2 raiz de dt para esse valor aqui de y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai caçar lá na tabela quais são os pontos que estão mais próximos, né? Então, a gente vê que 0,43 está entre 0,42 e 0,52. Então, a gente vai aplicar a nossa formulinha para esses valores aqui. Se a gente fosse colocar em um gráfico, seria alguma coisa desse tipo aqui, né? A gente tem aqui o nosso 0,4 e nosso 0,5. Gente, tá totalmente fora de escala esse gráfico, cuidado, viu? Aí aqui a gente tem o nosso 0,42, alguma coisa, o nosso 0,52, tananã, e aqui o 0,43, tananã. Então, vamos lá, a gente tem aqui a nossa reta aproximada, né? E a gente sabe que o valor que a gente vai encontrar está mais ou menos aqui. Como o 0,43 está bem mais próximo de 0,42 do que de 0,52, a gente sabe que o nosso resultado aqui, desse lado da tabela, vai estar muito mais próximo de 0,4 do que de 0,5. Certo? O que é verdade, porque o resultado, se não me engano, disso aqui vai dar 0,4099, eu não tô com o livro aqui, não tem, mas é algo assim. Então, vamos lá, vamos colocar a nossa fórmula, como que ela era mesmo? XA menos X1 sobre X2 menos X1 igual YA menos Y1 sobre Y2 menos
y1. Agora é só a gente ver o que é cada um, né? No caso, xa é o que a gente quer encontrar, o ya é igual a 0,4375. Isso aqui é o nosso x1, x2, y1, y2. Então, substituindo, a gente tem xa menos 0,4 sobre 0,5 menos 0,4 é igual a 0,4375 menos 0,4284 sobre 0,5205 menos 0,4284, tá? E aí, aqui, a gente só restou contas algébricas de mais, menos, divisão, passa para lá, passa para cá, que a gente vai chegar nesse valor aqui, né, do nosso XA, que tá lá no livro. E é isso, gente. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender, né, da onde que vem essa interpolação. E se ainda tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo Fale com o Mediador. Um abraço e até a próxima!